Fala galera, bem-vindos ao Futebol Hoje, aqui é o Wallace Lopes. Hoje eu tô vindo a pedido do inscrito Marcos Souza. Ele me pediu para fazer um top 5, podemos dizer assim, de times de 2000 para cá até atualmente, né? Quem são o top 5 da Europa, somente envolvendo o continente europeu. Então fiz uma pesquisa e claro, tem muito da minha opinião aqui, vocês podem divergir com certeza disso. No top 3, eu diria que é quase unanimidade, é difícil colocar outro nesse top 3 aí no pódio. Depois disso, pode sim ter conversa e ter discussão. Também no topo do pódio, claro, alguns vão optar por um time, outros por outro, mas ainda assim eu fiz a minha lista do que eu acho, do que eu acredito que seja na ordem do primeiro até o quinto, de quem é esse top 5, top 6 dos melhores da Europa. Então, é minha opinião, claro, baseado também em pesquisa e análise de tudo que aconteceu nesses 20 anos, podemos dizer assim. Então vamos lá, fazer essa análise e apontar essa top lista? Em primeiro lugar, eu coloco o Real Madrid. Para mim, ele é a equipe que mais dominou, foi maior dominante na Europa durante esse período de 2000 para cá. Ele conquistou 5 Ligas dos Campeões da Europa, ou seja, o torneio mais importante do continente. Também levantou 7 vezes o título da La Liga, o campeonato espanhol. Então é uma equipe que sempre tem seu domínio, sempre tem seu prestígio. É a maior equipe do mundo já de muito tempo pelas conquistas. E nesse período não foi diferente. Houveram muitos destaques e muitas conquistas. Começou lá em 2001, na temporada 2001-2002, com a equipe sendo conduzida pelo maestro Zidane. A equipe conquistou a Liga dos Campeões e iniciou ali uma boa trajetória nesse novo século. Depois, em 2013 e 2014, já com Cristiano Ronaldo, conseguiu mais um título e depois veio aquela trinca de 2015, 2016, 2016, 2017, 2017 e 2018, onde Cristiano Ronaldo e Companhia Limitada, junto com o treinador Zinedine Zidane, conquistaram o tricampeonato consecutivo da Liga dos Campeões. Nenhuma equipe tinha conseguido tal feito, nem conquistar por 2 vezes consecutivas na era moderna, né? Desde que passou a se chamar Liga dos Campeões. Então, o Real conseguiu quebrar também esse feito e se tornou hegemônico para mim, como a principal equipe desde 2000 até os dias atuais. Então, coloco ele no topo da lista. Claro, na Espanha ele teve dificuldades, teve uma forte concorrência e essa concorrência vai aparecer em segundo na minha lista, pois também foi uma concorrência forte em títulos europeus. E eu estou falando nada mais, nada menos do que seu maior rival, o Barcelona. Eu coloco o Barcelona em segundo nesta lista, conquistou 4 títulos de Liga dos Campeões nesse período de 2000 até 2020 e conquistou 10 títulos da La Liga, ou seja, foi mais soberano do que o próprio Real Madrid, do que a equipe merengue lá no Campeonato Espanhol. Uma coisa que jamais aconteceu e o Barcelona conseguiu, muito graças também à era Guardiola e depois, posteriormente a isso. Deu uma pequena queda, é uma equipe que foi muito dominante, começou lá em 2005 e 2006, sob a conduta do Ronaldinho Gaúcho, que era a sua principal estrela, levantou o caneco da Liga dos Campeões, jogando um belo futebol, Ronaldinho sendo o principal destaque. Depois, já sob o comando do Pep Guardiola e sob a batuta de Lionel Messi, conquistou o título de 2008 e 2009 e de 2010 e 2011. São equipes memoráveis. A de 2010 e 2011, uma das melhores equipes de todos os tempos, marcou uma história jogando futebol muito intenso, de muita qualidade, de muita posse de bola. Mudou muitos conceitos daquela época para cá. Na anterior, em 2008 e 2009, ele não era tão favorito assim contra o United na final, que era o atual campeão europeu, que também tinha o Cristiano Ronaldo na sua equipe, mas o Barcelona venceu. Mas já em 2010 e 2011, aí sim, o Barcelona era amplamente favorito e confirmou ganhando o título. E depois, seu último título veio acontecer em 2014 e 2015, no comando do Luiz Henrique, com o trio MSN. O Neymar, o Messi e o Luizito Soares formaram uma equipe ou um ataque muito interessante, muito poderoso, conseguindo fazer muitos gols e destruíram os adversários naquela temporada, conquistando o título da Liga dos Campeões sob a Juventus de Turim e marcando uma era
todos consagrados ali no ataque e considerado o melhor ataque do mundo naquela época e com certeza, né, vivendo seu auge cada um dos personagens do trio. Claro, tinha sempre o destaque um pouco mais pro Messi, principalmente da mídia, mas nem sempre era ele que decidia, mas claro, todo o holofote sempre caía sobre ele, e mesmo ele tendo dividido esse holofote com seus companheiros, naquela temporada o Neymar terminou como artilheiro ao lado do Messi, da Liga dos Campeões, e também do Cristiano Ronaldo. Foi uma artilharia com poucos gols, apenas 10, mas os holofotes foram todo para o Messi, que era e sempre é, né, o maestro daquela equipe, o grande destaque individual, e o Barcelona marcou essa era. Vocês podem divergir, achar que por ter conquistado mais títulos espanhóis e apenas um a menos em Liga dos Campeões, o Barcelona poderia estar no topo, na frente do Real Madrid, mas eu acho que o Real Madrid foi um pouco mais dominante. O Barcelona poderia ter essa dominância, principalmente enquanto estava com o Guardiola, mas teve algumas derrotas inesperadas no caminho e isso prejudicou essa dominância. Acredito que poderia ter tido mais conquistas, mas acabou sendo eliminado às vezes de forma surpresa, assim como foi na temporada de 2009-2010, onde caiu para a Inter de Milão, do José Mourinho, naquele jogo emblemático, onde a Inter botou todo mundo atrás e tudo mais, e conseguiu segurar aquele poderoso Barcelona. Em terceiro na minha lista, eu coloco a equipe do Bayern de Munique, com 3 conquistas, 3 títulos de Liga dos Campeões nesse período, e 2 vice-campeonatos. Também conquistou 14 vezes a Bundesliga, que é o campeonato alemão. Então, uma soberania enorme nesse período de 20 anos. Conquistar 14 vezes o campeonato alemão mostra toda a soberania. Dificilmente ele é batido lá nos seus domínios, na Alemanha. E na Europa, ele conquistou 3 títulos. Começou tudo lá em 2000 e 2001, sob o comando do Effenberg. O jogador foi muito importante naquela conquista lá e foi eleito o melhor jogador da competição, daquela Liga dos Campeões. Depois veio conquistar novamente em 2012, 2013, naquele time sensacional com Robben, Ribéry, Thomas Müller, uma companhia ilimitada ali muito poderosa. Conseguiu golear o Barcelona por 2 vezes nas semifinais e depois veio a se sagrar campeão diante do Borussia Dortmund. O Ribéry foi o grande destaque daquela equipe, eleito o melhor jogador da Europa e concorreu para melhor jogador do mundo naquela temporada, mas acabou não acontecendo. O Cristiano Ronaldo acabou levando aquele título de melhor do mundo, mas o Ribéry foi muito importante e foi o melhor jogador do Bayern naquela edição. E novamente o Bayern voltou a conquistar na última temporada 19 e 20, o título da Liga dos Campeões, sob o comando do Robert Lewandowski, que dessa vez sim conseguiu derrubar os principais concorrentes e levar o título de melhor jogador do mundo. Foi o jogador mais importante, o artilheiro. O Bayern ganhou vencendo todos os jogos, algo que não tinha acontecido ainda. Então foi uma equipe muito dominante. Claro, teve muita diferença essa última Liga dos Campeões, não teve ida e volta a partir das quartas de finais. Foi tudo em um jogo único, num país único por conta da pandemia, mas isso não apaga o grande trabalho que foi feito. E o Bayern, para mim, é o terceiro melhor time dessas 2 décadas, né, de 2000 para cá, com toda certeza, pela dominância no seu país e também por 3 títulos da Liga dos Campeões. A partir daqui pode haver muita divergência, muita discussão, né, se são essas equipes mesmo. Alguns podem botar outras equipes. Eu listei algumas, eu tentei pegar um top 5 mesmo, excluir qualquer outra equipe, mas não consegui. Então eu coloquei uma 6ª equipe aqui para concorrer principalmente com o 5º colocado, pois há uma pequena diferença em conquista de Liga dos Campeões e uma grande diferença também em cenário nacional. Então por isso eu coloquei essas 2 equipes. Mas vamos primeiro para a 4ª colocação. Na 4ª colocação eu coloco o Milan, que ganhou 2 vezes o título de Liga dos Campeões, de 2000 até 2020, e também teve um vice-campeonato. E na Itália foi uma equipe muito pouco produtiva, conquistou apenas 2 títulos da Série A, que é o campeonato italiano. Lá a dominância com certeza é da Juve, da Juventus. Ela consegue ter uma prevalência ali de domínios muito grande, principalmente nos últimos anos. Então conquistou a maioria dos títulos da Série A italiana. Mas o Milan, em nível europeu, conquistou mais do que a Juventus nesse período. A Juventus não levantou muitos títulos europeus e o Milan conquistou 2, ainda chegou à outra final,
e ficou com o vice-campeonato, é um dos maiores campeões, é o segundo maior campeão desse torneio. Tudo começou lá em 2002 e 2003, onde o seu destaque maior era o Shevchenko, o ucraniano. Ele conseguiu levar o Milan ao título daquele torneio, e depois, em 2006 e 2007, teve sob a batuta do Kaká e também com a ajuda ali do Seedorf, uma equipe muito qualificada, conquistar o título da Liga dos Campeões. O Kaká foi eleito o melhor jogador do mundo naquela temporada, por tudo que fez na Liga dos Campeões, foi o grande destaque. E o Milan, dali em diante, só decaiu, pouco aparece na Liga dos Campeões atualmente, pois não consegue sequer se classificar para a competição mais importante. Foi uma grande decadência, ali foi o seu auge, estopim, 2006, 2007, talvez um pouquinho mais à frente, e depois, nessa nova década que entrou, a partir de 2010, o Milan praticamente desapareceu. Isso é uma pena, uma equipe muito grande na Europa, que merecia ter mais estrutura, estar melhor financeiramente falando também, e mais qualificada a brigar pelos títulos do continente. Mas isso não vem acontecendo. Agora, na quinta colocação, eu coloquei uma equipe que viveu o que o Milan viveu também, né? Aquele período tenebroso. Estou falando do Liverpool, da Inglaterra. Ele conquistou 2 títulos de Liga dos Campeões também, assim como o Milan, e teve 2 vice-campeonatos nesse período, nesses últimos 20 anos. Também conquistou uma vez a Liga Europa, e lá na Inglaterra conquistou apenas uma vez a Premier League, que foi na última temporada, onde conseguiu quebrar esse tabu de nunca ter conquistado a Premier League, né, chamada desse nome. O Liverpool é um dos maiores campeões do campeonato inglês, mas quando virou Premier League, ele nunca tinha conquistado, e conquistou na última temporada. Formou uma bela equipe, conseguiu se reestruturar, passou muitos problemas por muito período de tempo ao longo dos anos, podemos dizer assim, desde da primeira conquista da Liga dos Campeões, 2004-2005, onde o Gerrard era o melhor jogador da equipe, um jogador fantástico, meio campo excelente, que era o destaque individual daquela equipe e conduziu o Liverpool à vitória, ao título daquela competição. Depois até veio ser derrotado, né, na final do Mundial para o São Paulo, mas era uma equipe muito forte, muito qualificada, conseguiu um feito incrível naquela final contra o Milan. Então foi muito importante o Liverpool naquela época, e depois disso decaiu bastante, não conseguiu se manter na elite do futebol europeu por um grande período de tempo, até reaparecer quando contratou o Klopp e formou uma bela equipe e chegou à final contra o Real Madrid na temporada anterior ao título de 18-19, ou seja, na temporada de 17-18, chegou à final. Até poderia ter vencido, mas aquelas circunstâncias daquela final, com o Karius falhando no gol, o Salah saindo machucado, era o principal destaque daquela equipe, então tudo isso prejudicou. Mas na temporada seguinte, ninguém conseguiu parar aquele Liverpool, e ele conseguiu conquistar a Liga dos Campeões, sob o seu rival ali local, o rival inglês, né, o Tottenham. Numa final nem tão chamativa assim, nem tão glamurosa, mas não importa, importante que o Liverpool conseguiu conquistar o segundo título nesse período e voltou a representar muito bem o seu time, o seu clube, entre os melhores times da Europa como um todo. E uma equipe que, para mim, briga de perto com o Liverpool ali, é o seu talvez maior rival ali inglês, que é o Manchester United. A equipe conquistou apenas um título de Liga dos Campeões nesse período todo, que foi em 2007, 2008, ali com o Cristiano Ronaldo, que era seu principal astro, conquistou o título de melhor jogador do mundo pela primeira vez naquela temporada, ao levar o Manchester ao título da Liga dos Campeões, ao bater o Chelsea na final ali nos pênaltis. Nesse período teve 2 vice-campeonatos também, então mostra que a equipe do United chegou bastante na Liga dos Campeões, sempre aparecia ali entre os favoritos, então sempre estava brigando. Depois teve a decadência com a saída do Ferguson, a equipe decaiu bastante e ultimamente não tem representado bem o seu clube, a sua instituição na Liga dos Campeões, tem passado vexame, não tem conseguido ir muito longe, chegado em fases decisivas na competição mais importante. Nesse período conquistou também um título de Liga Europa, já que não tem frequentado tanto assim as fases decisivas da Liga dos Campeões, acaba caindo nesse torneio secundário e conquistou um título com isso. E nesse período todo levantou 7 vezes o título da Premier League, ou seja, muito mais do que o Liverpool. Por isso eu coloco ele brigando ali com o Liverpool na 5ª colocação, pois na Inglaterra ele foi muito mais predominante
onde é um campeonato muito mais disputado, não tem aquela dominância de um clube só, tem muito mais clubes que disputam o título, que brigam, o Chelsea, o Manchester City, outras equipes brigam ali pelo título sempre, a cada temporada, e o Manchester levantou 7 vezes, um número até expressivo, para um campeonato tão difícil, tão equilibrado, considerado o melhor campeonato nacional do mundo. Então, por isso, por ter conquistado 7 vezes, mas apenas uma Liga dos Campeões, e o Liverpool ter conquistado uma vez o título da Premier League, mais 2 vezes a Liga dos Campeões, eu coloco os dois no mesmo patamar, ocupando ali a 5ª colocação. Ambos também têm um título da Liga Europa, então fica muito igual, muito parelho. Vocês podem divergir, achar que o Manchester talvez esteja acima, ou o Liverpool esteja acima, mas eu coloco os dois na mesma prateleira. Para mim, fecha meu top 5 com as duas equipes inglesas, o Liverpool e o Manchester United. Então, minha lista ficou assim: em primeiro, o Real Madrid, em segundo veio o Barcelona, em terceiro o Bayern de Munique, em quarto o Milan, em quinto, juntos, o Liverpool e o Manchester United. Essa é minha análise, essas são minhas equipes no meu top 5, considerando 6 equipes aqui dentro desse top 5 de melhores equipes da Europa nos últimos 20 anos, de 2000 para cá. Então é isso, vou ficando por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Muito obrigado a todos e até a próxima!